uma fiscalização nossa em relação aí aos abrigos da prefeitura para pessoas em situação de rua. A gente fez uma investigação já há um tempo, já vem fazendo em vários locais e com condições, né, bizarras. E aí saiu ontem no RJTV. Fala um pouco aí do seu relato que você viu. Antes até de eu começar a falar, não sei se o Japa do TI tem como botar algumas fotos, vídeos. Ele certamente não estava com isso planejado, agora vai correr aí para fazer dar certo. E aí, enquanto ele vai fazendo isso, eu faço aqui a minha fala. Nós começamos já há alguns meses um trabalho intenso de fiscalização de toda a assistência social, sobretudo com relação à população em situação de rua, que é uma demanda muito grande na cidade. Essa população aumentou, muitas pessoas mandam mensagens sobre, tem ONGs trabalhando com isso. É um tema quente na cidade do Rio de Janeiro e uma população que precisa muito, né? Se existe algum dos motivos pelos quais eu, como liberal, defendo sempre um Estado reduzido, enxuto, sim, focado naquilo que importa. E certamente tomar conta, né? Apoiar essas pessoas que estão nessa camada mais frágil da sociedade é um dos papéis do poder público. Eu falo sempre, educação infantil é uma delas, campanha de vacinação é outra, e tomar conta, ajudar as pessoas que estão desamparadas pela sociedade, que não têm mais suas famílias, que perderam parte da sua autonomia. Quando nós falamos de liberalismo, nós falamos de quê? De autonomia do indivíduo. E muitas dessas pessoas não têm nem mais autonomia frente à sua própria vida e precisam de apoio da sociedade civil organizada e do poder público. E aí nós começamos a visitar abrigos, unidades de acolhimento, centro de acolhimento. E o que nós vimos foi uma situação desumana. Assim, sem maiores exageros. Para quem já viu a matéria sabe que eu tô falando a verdade. Não ter um mínimo de dignidade. Então, alguns exemplos, né? Nós fomos na despensa da comida, tinha barata andando numa mão, andando em cima do saco de pão, rodando. Não uma, não duas, não três, não quatro. Várias daquelas baratinhas dos insetos rodando. Nós fomos na carne, falando de comida. A câmara fria, onde se deveria se guardar, né, os frios, as carnes, estava quebrada, então eles pegaram uma sala comum, colocaram os freezers e improvisaram. Tava cheio de sangue das carnes no chão, porque degela, mosquito pra caramba, um nojo, fedendo demais. A gente entrou na sala, o cara tava jogando vinagre em todos os lugares para tentar disfarçar o cheiro, tão caótico. E aí você vai pro balcão térmico, onde a comida é servida. O balcão térmico quebrado. O balcão térmico, quando você vai numa comida a quilo, tem lá aquela água embaixo, o cara coloca a bandeja. Aí já conseguimos mostrar aí algumas fotos. Você coloca a comida ali, a água quente está embaixo, ela mantém aquilo quente, porque são 384 pessoas nesse abrigo, só nesse abrigo, é o maior da cidade. E até, você vai chegar na pessoa na 40, a comida já esfriou, porque as pessoas demoram para se servir. Balcão térmico quebrado, a comida esfria. A refresqueira, onde se faz o refresco, quebrado. Então as pessoas almoçam e jantam com água. A água quente, na verdade, o chuveiro elétrico, todos quebrados. Água fria. Então armário, onde o cara guarda os pertences dele, quebrados. E surreal. Mas as pessoas têm seus poucos pertences e eles muitas vezes são roubados dentro dos abrigos. São furtados, na verdade, né? Então o cara vai pro campo de futebol, vai dar uma volta, vai pegar um sol, sai de tarde para tentar uma coisa do trabalho. Eles podem sair ao longo do dia e inclusive, muitas vezes benéfico que o façam. Quando eles voltam, o armário estava quebrado, então qualquer pessoa conseguia abrir, e documentos roubados, poucos pertences roubados. E alguns deles têm celular, tem aparelho de som, tem pequenas coisas, seus pequenos pertences, lembranças. Então, assim, é muito surreal. Muito surreal. E o poder público, um total descaso com relação a isso. Não sei se vamos ver se consegue botar aí. Agora tá passando, né? É que tá aí. Mas você vê, assim, a carne do lado de fora do freezer, entendeu? Em cima de uma caixa. Aí ali tem o resto de barata. Aquele pontinho marrom ali era barata. Isso é a parede da câmara fria. Então não sei se até se o pessoal que tá assistindo aí quiserem comentar também o quão surreal, né? Esse vídeo, se você for direto na página, né? Assim, ó, isso são as carnes do lado de fora do freezer. Isso não é uma câmara fria, isso é uma sala comum. E as carnes estão em cima de caixotes. O que você acha disso? Inclusive você tem feito um trabalho, né? Muito triste. É vida pessoal aí, mas acho que vale comentar um caso desse. Até um ponto, né? A gente rodou uma pesquisa aqui em relação à ordem pública da cidade. Pessoas em situação de rua foi um dos pontos mais citados nessa pesquisa, em grande parte da cidade. E aí a gente agora tá correndo atrás para entender, olha, né, o que está sendo feito pela prefeitura. Não é só o abrigo que vai resolver a situação, né? Eu acho que pessoas em situação de rua precisam de cuidados específicos e precisam de demandas variadas, então é algo muito complexo, mas pelo menos um lugar para ficar, né? Eles podem ficar aí, se não me engano, até por 9 meses. Isso acho que é segundo o contrato ou lei, uma coisa assim, mas nós estivemos lá e tem pessoas que estão lá 2 anos, mais de 2 anos. Então, assim, dar condições dignas, mínimas aí para essas pessoas é o
principal, primordial, e quando a gente fala de promover uma política mais eficiente, a gente fala disso, né? De cuidar das pessoas que mais precisam e que precisam desse cuidado, e é muito triste a situação. Olha a beliche, tu viu a beliche? Sim. O armário? Surreal. E aí até o Sandman comentando aí, né? Aqui na Tijuca esse problema é bem grave. A Tijuca é um dos bairros que tem essa dificuldade, é onde esse problema tá mais grave da cidade, é um dos pontos. O mais grave, para ser específico, é ali a região de Bom Sucesso, Olaria, a proximidade da Avenida Brasil. Quem passa por lá sabe. É o lugar da cidade que mais tem cena de uso. Cena de uso é como se diria a Cracolândia, né? Cracolândia não é um termo certo. O certo seria cena de uso. Porque é uma cena em que você consegue visualmente ver a pessoa utilizando. Então acaba que a região da cidade que hoje teve maior crescimento da população em situação de rua, pop rua, é essa região do entorno da Brasil ali. Aí você vai ter Bom Sucesso, Olaria, Jacarezinho. Então muito difícil. A Márcia Pedreira perguntou: esses abrigos são mantidos pela prefeitura? Sim, Márcia, são abrigos mantidos pela prefeitura com essa qualidade horrorosa, essa falta de qualidade, mas sim, são mantidos, são pagos com dinheiro público, então são mantidos, na verdade, pela sociedade, que imagina que essas pessoas tenham opção, inclusive porque muitas vezes nós somos até questionados por isso, né? A pessoa manda por que eles não saem das ruas? Por que eles não vão para os abrigos? Eu não entendo isso. É óbvio que, gente, esses são os assuntos mais complexos e difíceis que tem. Tem vários motivos que levam as pessoas a quererem estar nas ruas, não quererem ir para os abrigos. Cada história é uma história. Mas muitos deles, inclusive, já nos relataram que não vão para abrigos porque perdem a liberdade, mas talvez perdessem a liberdade para ganhar um conforto. Só que não tem um conforto. Ele fica sem a liberdade, sem um conforto. E na rua, bem ou mal, muitos deles fazem bicos. Sim. Trabalham para uma banca de jornal, trabalham para um mercadinho, trabalham para um comerciante, levam uma coisa para cá, tem uma renda, e aí vai, compra um biscoito, compra uma Coca-Cola, leva ali enfim, é uma vida difícil, mas bem ou mal tem um pouco da renda. E aí ele vai lá para dentro de um abrigo, que tá, por exemplo, no caso desse, fica dentro de uma comunidade dominada pela milícia. Inclusive, se eles saírem, alguns que têm problemas com vícios, tem um recado muito claro. Se o cara sair dali e ele fizer qualquer coisa, ele beber onde ele não poderia beber, ele é de uma comunidade que é rival de tráfico, ou ele faz uso da droga, ele pode ser morto, ou espancado. Então o cara, ele tá numa comunidade distante de emprego, difícil para ele sair, e aqui não dá o mínimo de conforto para ele. A atividade de reinserção, eu tava na audiência do orçamento, zero, isso não é o que eu tô dizendo. A secretaria apresentou 0 pessoas, né, que hoje estão dentro da assistência social da cidade do Rio de Janeiro, foram reinseridas no mercado de trabalho através de programas da prefeitura. 0. E a meta esse ano é 0, né, que estavam falando. Acho que essa meta, por exemplo, tava 0 porque ela não tinha orçamento e tudo mais. Mas assim, 0, foi feito 0. 0 pessoas foram reinseridas no mercado de trabalho através de políticas da assistência social. Esse é um nível absurdo que nós temos na assistência social na cidade do Rio de Janeiro. E aí todo mundo aqui comentando. Muito triste. Eu saí de lá muito impactado. Não só eu fui com a Lívia, fui com o Guilherme e não lembro se fui com mais alguém. Até desculpa se eu tiver esquecido de alguém. Mas fui com os dois saíram de lá. Nós 3 saímos muito impactados. Assim, você volta, entra no carro, todo mundo meio... Caramba, não tem nem muita conversa, pesado. Foi muito triste lá. É complicado. E aí ontem, eu nem comentei, aí ontem o RJTV repercutiu, saiu uma baita denúncia com relação a isso. Eu mandei na linha de transmissão hoje, postei nas redes. Se alguém não viu, procura aí. Tá no nosso YouTube também? Então também tá aqui no nosso canal do YouTube. Dá uma olhada na matéria, porque o assunto é muito sério e merece essa atenção. É o vídeo mais recente. Então, show de bola. Eu tenho uma foto aí do chuveiro. Surreal. Não tem chuveiro. Não tem chuveiro. É triste demais, a gente vai continuar de olho, fiscalizando. Esse é o chuveiro. Cobrando aí ações chuveiro? Da prefeitura. Eu acho que mais triste, não sei o que é mais triste, mas assim, é complicado de você analisar o orçamento da prefeitura em termos de planejamento e não ver ações para reverter essa situação, né? Então, se perguntarem para o secretário de assistência social, ele não vai saber explicar o que vai ser feito, como é que vai mudar a situação, então é bem triste mesmo.